Adalberto, o acordo Mercosul-União Europeia começou a ser negociado nos anos 90, tá certo? E a década dos anos 90 foi muito marcada por uma noção de que os países estavam dispostos a embarcar num processo de integração comercial, econômica, em alguns casos de coordenação política, de cooperação jurídica. Então, é dos anos 90, por exemplo, a constituição do Tratado de Assunção, que cria o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. É dos anos 90 a Área de Livre Comércio das Américas, México, Estados Unidos e Canadá. É dos anos 90 também o Tratado de Maastricht, que aprofunda, não é, o processo de integração na Europa. Então, essas várias regiões do mundo se organizando nesses mega espaços de comércio mais desimpedido. Então, parecia, nos anos 90, fazer todo sentido realizar uma maior proximidade entre a União Europeia e o Mercosul. A União Europeia que nos anos 90 também passou a circular com a sua própria moeda, o euro. Agora, por que as coisas não foram tão rapidamente à frente, digamos, na primeira década dos anos 2000? Por um lado, os europeus são super protecionistas em áreas onde as economias do Mercosul, e particularmente Brasil, Argentina e Uruguai, têm grandes vantagens comparativas, né? Por exemplo, o agronegócio. Eu me lembro, por exemplo, de uma conversa com o famoso embaixador Jório Dauster, que foi negociador da dívida externa brasileira, foi presidente do Instituto Brasileiro do Café, foi o primeiro presidente da Vale privatizada também. Sim. E ele foi embaixador junto às comunidades europeias em Bruxelas. E ele brincava dizendo o seguinte: olha, hoje é mais barato, dado o peso dos subsídios, né, que os europeus destinam, por exemplo, à produção pecuária, é mais barato para um supermercado francês comprar uma passagem em classe executiva na Varig, naquela época tinha Varig, e colocar uma vaca em Guarulhos e voá-la até Paris, do que o governo francês, mais os subsídios europeus vindos de Bruxelas, produzirem aquela vaca na França. O que mostra o absurdo do protecionismo europeu. Estou dando só um exemplo aqui de carne bovina, poderia dar vários outros exemplos em que nós temos grandes vantagens comparativas em relação aos europeus. E do nosso lado também, Adalberto, nós precisamos fazer, enfim, um exercício de realismo mínimo. O Brasil, a Argentina, né, as duas principais economias do Mercosul, são super protecionistas, têm sido muito protecionistas ao longo do tempo. Historicamente. Né? A chamada teoria da dependência, né, noções como importação, industrialização por substituição por importações, é um produto muito de intelectuais como Raul Prebisch na Argentina, como Celso Furtado no Brasil, Maria da Conceição Tavares. Em alguns casos, até pessoas, eu diria que têm grande conhecimento de literatura econômica, menos conhecimento do ponto de vista da gestão de políticas públicas no setor da economia. E tem uns que vão argumentar o seguinte: olha, outras regiões do mundo que tiveram muito sucesso nesses últimos 30 anos, como é o caso do Sudeste Asiático, também fizeram substituição de importações, mas com uma diferença muito grande. Lá, eles substituíram importações durante um determinado tempo, promovendo exportações, ou seja, orientados ao comércio exterior e com métricas muito bem definidas para saber se essa empresa tem capacidade ou não de andar com as próprias pernas. Sim. Não é como no caso do Brasil e Argentina, em que você tem substituição de importações transformada em reserva de mercado, essencialmente desde os anos 60. Quer dizer, era uma situação muito diferente. Nós também somos muito protecionistas. Aliás, nós somos protecionistas em relação a nós mesmos. Se você pegar o Mercosul, Adalberto, né, às vezes é mais barato você comprar um bom vinho argentino em Hong Kong do que comprá-lo aqui em São Paulo, tá certo? Porque, dependendo do produto, ele faz parte de uma lista de exceção ao processo de liberalização comercial dentro do próprio Mercosul. Então, protecionistas de um lado, protecionistas do outro. E, claro, a gente queria fazer um acordo com os europeus. Só que aí, por conta de não avançar a agenda nesse setor, acontece também nesse período um outro fenômeno muito importante para as economias da América do Sul e também do Mercosul, e particularmente do Brasil, que é a emergência da Ásia. Tá certo? Sim. Veja, 1997, que foi ontem, Adalberto, para a história foi ontem, seguramente. Foi o último ano em que a economia do Brasil era maior do que a economia da China.
97. 97, né? Estamos falando de 28 anos. Há 28 anos, a economia do Brasil era uma economia maior do que a China. Estou falando de economia medida pelo PIB nominal em dólares, né? 4 anos depois, 2001, eu fiz uma pesquisa, né, nos números. O comércio Brasil-China era de $1 bilhão por ano, ou seja, a soma de exportações brasileiras para a China, mais as exportações chinesas para o Brasil dava $1 bilhão por ano. O que aconteceu com a China nesses últimos 24 anos? Ela pulou de um PIB que 4 anos antes era do tamanho do Brasil para hoje ser a segunda maior economia do ponto de vista do PIB nominal medido em dólar, uma economia de 19 trilhões de dólares, né? Então, quando você tem... O do Brasil é menos que 3 trilhões, acho que está 2,7, alguma coisa assim. Agora, com a valorização recente do real, deve ter alguma coisa com 2,3, 2,4. É, bem menos do que eu tinha... O nosso desempenho não foi impressionante ao longo desse último quarto de século. Mas do ponto de vista do comércio exterior, quando você tem uma arrancada, né, uma decolagem tão vertiginosa, como é o caso do que aconteceu com a China nesse período, ou que está acontecendo agora com a Índia, né, que está crescendo 7% agora. Quando você tem uma arrancada tão vertiginosa, né, tão impressionante, num espaço tão curto de tempo, e a partir de um patamar de renda per capita tão baixo, muito disso é aprendido na forma de mais consumo de calorias, mais consumo de nutrientes, ou seja, se um país como o Brasil, a Argentina também, tem grandes vantagens comparativas na produção de alimentos, essa emergência da Ásia faz com que você tenha um substituto àquele que era o principal parceiro comercial do Mercosul, que era a União Europeia, os países da União Europeia, né? Então, quer saber de uma coisa? Quer ficar com o seu protecionismo? Fique com o seu protecionismo. Nós temos aqui a Ásia. Então, isso aconteceu ao longo desse período como um todo. Deixa eu fazer só até chegar num ponto, Adalberto, se você me permite, hoje, né, 20 de outubro de 2025, de cada $2 que o Brasil exporta, um vai para a Ásia. E veja só, vamos pensar aqui no mapa mundi, tá certo? Vamos supor que tivesse um mapa mundi aqui, você tem lá a região asiática. Então, vamos supor que você retirasse da Ásia aqueles países que são chamados do Oriente Médio, mas que ficam geograficamente na Ásia. O caso da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar. Vamos supor, você vai lá, arranca eles do mato. Aí você vai para um outro país que é a maior economia da Ásia, que é a economia da China. Vai lá e arranca a China do mapa. Aí você tem a segunda maior economia da Ásia do ponto de vista do PIB nominal, que é o Japão. Vai lá e arranca o Japão. A Ásia como destino das exportações brasileiras, excluindo-se os países asiáticos do Oriente Médio, excluindo-se a China e excluindo-se o Japão, hoje é praticamente do mesmo tamanho das nossas exportações para a União Europeia. Ou seja, adquiriu um lugar muito importante. Então agora, o que nós temos que fazer, e essa era a nossa visão já há 6 anos atrás, nós precisamos diversificar. Não é fácil, porque os asiáticos têm muita atratividade, tem muito mercado para nós, mas nós precisamos diversificar, mesmo porque um acordo comercial não é só exportação e importação. Isso, às vezes, gera um aumento importante do fluxo de investimentos diretos. O Brasil precisa desses investimentos, o Brasil precisa de tecnologia, precisa quebrar com essas amarras aí de, mais uma vez, uma economia muito protecionista.